Rogério Ceni, pergunta de Anderson Azevedo, do Futebolês Sistema Jangadeiro. Ô Rogério, você aproveitou o jogo de hoje para, além de poupar as principais peças, testar o posicionamento de determinados atletas em outras funções. Te agradou o que foi feito? Na verdade, nós tínhamos algumas lesões, né? Alguns jogadores que, infelizmente, na quinta semana de treinamento sofreram pequenas lesões e que tiveram que parar. Então, nós tivemos que fazer algumas improvisações hoje, né? O Luiz não foi uma intenção nossa jogar de lateral, mas nós precisávamos que ele colaborasse nessa função. Logicamente, no primeiro tempo, acho que ele foi difícil a adaptação para ele. No segundo tempo, ele melhorou. Ederson também jogou hoje de segundo volante. Nós estamos testando jogadores para tentar ocupar essa função em determinados jogos, quando a gente não tem os jogadores que a gente precisa. Assim como o teste, você viu, lógico, deu para notar coisas positivas, coisas negativas, para a gente ver no futuro, conforme a necessidade do jogo, o que a gente pode ou não deve fazer. Carlos Cassiano, da Rádio Clube, em que te agradou mais o teu time, além da movimentação com 5 gols, Rogério? Eu acho que a seriedade com que levou o jogo, né? Começou o primeiro tempo só com posse de bola, mas sem agredir o adversário, mas levaram o jogo de maneira séria, foram comprometidos com a volta, né? Toda a dificuldade que teve, o tempo parado, mas eles tiveram um compromisso com o jogo, esse é o mais importante. Aloysio Lima, da Rádio Assunção, qual a avaliação de Luiz Henrique como lateral esquerdo e do Thiago Arobó, que fez a sua estreia? O Luiz Henrique não é lateral esquerdo, teve boa vontade em executar essa função, ele não é lateral esquerdo, apesar de no segundo tempo ele ter entendido melhor a função, a marcação, o apoio, ter acertado um maior número de cruzamentos também na área, né? Mas ele não é jogador dessa função, ele hoje necessariamente teve que cumprir essa função. E o Orobó, o que é aquela pergunta? Sobre a avaliação da estreia do Orobó me pareceu um pouco nervoso, mas o que é completamente aceitável, normal. Tenho certeza, eu já vi nos treinos, ele rende muito mais do que ele rendeu no primeiro tempo. Mas vai ter outras oportunidades, vão ter outros jogos e ele tenho certeza que vai mostrar mais qualidade do que ele teve hoje. Acho que senti um pouco a estreia, um pouco mais nervoso pelo primeiro jogo no Fortaleza. Océlio Pereira, da Rádio Cidade AM, Jovem Pan. Você vai continuar rodando as equipes nas duas competições, Cearense e Copa do Nordeste? Não, são duas competições que acontecem em momento distinto, né? São 3 jogos de uma competição e depois, no mínimo 2, né? A gente espera, logicamente, que consiga fazer mais jogos, né? Mas nós temos um último jogo de Copa do Nordeste e o jogo das quartas de final, são 2 jogos garantidos. E a gente espera caminhar mais longe nessa competição. Mas nós vamos fazer o mesmo trabalho que a gente vinha fazendo em todos os outros anos. Quando a gente precisar rodar, por cansaço a gente roda. Quando a gente tiver oportunidade de colocar jogadores mais jovens, fazer experimentos como no jogo de hoje, a gente vai fazer. E quando a gente tiver a condição de botar o time que está mais acostumado a jogar junto, também o que a gente vai tentar. Luciano Rodrigues, do Globoesporte.com. Rogério, o placar elástico veio acompanhado de pinturas de 5 jogadores. Gols, né? Você acha que, apesar de o Guarani não ter ameaçado, a atuação após 4 meses de paralisação foi surpreendente? Eu acho que foi o que a gente esperava. Um time comprometido, com dificuldades no começo do jogo, onde estavam todos descansados ainda, né? O time adversário também defendendo em linha bem baixa, né? Bem perto do gol, o que dificulta a entrada. E também as improvisações, né? Alguns jogadores que fogem da característica pela necessidade, por alguns jogadores que nós perdemos na penúltima semana, que já estão voltando até a treinar, que já devem estar à disposição, talvez até para quarta-feira, a maioria dos jogadores, mas que não estavam à disposição para essa partida. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN, foi o seu jogo 126, comandando Fortaleza oficialmente. Já passa a ser o 4º treinador a comandar mais jogos na história. Já pode chegar a ser o primeiro, Rogério. Eu não sei quantos jogos tem o primeiro, mas o mais importante é que a gente consiga bons resultados, porque é através dele que a gente continua à frente do clube. No futebol funciona dessa maneira, né? E sempre quando vai estreitando as competições, finais de Campeonato Cearense, finais de Copa do Nordeste, né? Todos têm uma expectativa sempre que você vai ganhar. Eu repito que é difícil você manter um ano de 2020 como foi o de 2019. Em algumas posições nós sofremos, principalmente quando temos as lesões, né? Hoje nós só tínhamos 20 jogadores de linha à disposição e usamos 15, né? Dos 20 que nós tínhamos, só os 5 que estavam no banco realmente é que tinham condições de jogo e não entraram na partida. Mas a gente espera fazer o melhor pelo Fortaleza, que o torcedor compreenda sempre o esforço que a gente tem em fazer o melhor pelo clube. O Rivale Oliveira, do Futebol Interior de São Paulo e Esportivo Ceará. E o jogo com o Ceará?
Você acredita que, por ser apenas em 48 horas, poderá usar os jogadores poupados hoje ou pode manter a base que jogou contra o Guarani? Não, nós vamos amanhã treinar, recuperar esses jogadores que jogaram hoje, né? Os que jogaram 90 minutos, vamos fazer a recuperação. E nós vamos tentar montar um time com a melhor condição que a gente tem, porque é um clássico, né? Um jogo importante. O Ceará também, eu pude assistir parte do jogo hoje de manhã. E também fez um bom jogo, o mesmo placar que nós fizemos aqui hoje, eles fizeram. É um jogo que decide o primeiro lugar, né? E a gente quer ter, logicamente, a vantagem de classificar na primeira posição, obter tudo o que a gente tem de vantagem para o jogo da semifinal. É o objetivo. É o clássico, é o grande jogo daqui. Mas é uma incógnita, porque a gente não tem uma noção ainda também não tem noção nem do protocolo de recuperação dos atletas, como eles vão estar para daqui 48 horas. O André Almeida, do Sistema Verdes Mares, em relação ainda ao Thiago Orobó. Sim. Em que grau de assimilação ao modelo de jogo se encontra ele atualmente? Ele é um bom jogador que sabe flutuar, ele já foi meia, né? No começo da carreira. Ele joga melhor para mim pelo centro do que aberto, mas hoje nós tínhamos que jogar com ele aberto e com o Cariús de 9, jogou junto com o Mariano, né? Fazendo a dupla de ataque. Ele jogou aberto, talvez não seja um ponta, né? Mas ele sabe vir jogar por dentro de linhas, ele tem essa... Hoje eu juro, ele treinou melhor durante a semana do que executou no jogo de hoje. Mas eu acredito isso ao nervosismo, à estreia, uma primeira oportunidade, né? Ele não pode jogar a Copa do Nordeste, porque já jogou pelo América, né? Então nós temos que gastar ele no Campeonato Cearense para que na Copa do Nordeste ele vai esperar, só pode jogar novamente no Brasileiro. Breno Rebouças, do Jornal O Povo. Apesar de ter ido para o intervalo vencendo, sim, o desempenho no primeiro tempo não fluiu tão bem quanto no segundo. Exatamente. Que correções você fez junto aos jogadores no intervalo para voltar mais organizado? Eu acho que o time adversário cansa um pouco mais também para o segundo tempo, né? O primeiro tempo você tem mais caixa para jogar e você está mais ligado no jogo. E nós também não tínhamos entrado em campo ainda, né? Foi o nosso primeiro contato, assim, direto com o adversário, né? E algumas improvisações também. O lado esquerdo é praticamente todo improvisado, né? Tanto o Luiz como o lateral não é um lateral de ofício e o Orobó também não é um ponta aberto, né? Então, nós tínhamos um lado bem improvisado e Ederson também, a gente experimentando ele de volante, porque a gente quer um volante, né? Mas nós temos que analisar a condição financeira do clube também e cabe a gente tentar experimentar para encontrar um jogador que possa substituir, principalmente o Felipe e o Juninho, né? Que normalmente jogam nessa função. Por isso que eu acho que a gente jogou realmente abaixo. Tivemos posse de bola, mas não tivemos contundência, não imprimimos um ritmo como a gente gostaria. No segundo tempo também teve as alterações, entraram 5 jogadores que estão mais acostumados a jogar, isso facilita bastante e eleva o nível do jogo. Perfeito. Mário Kempes, da FCF TV, você comanda 4 jogos em 9 dias. Uhum. Qual a sua estratégia para usar o time titular com Oswaldo, Bruno Melo, Quinteiro, Felipe Alves, Tinga, David, Clássico Rei e semifinal de Ceará? Primeiro eu espero a hora que eu estiver contando com todos eles para usar todos eles, né? Nesse momento alguns não estão à disposição. Quando todos estiverem à disposição, a gente vai dar um jeito. Agora, é como você falou, jogar 4 jogos em 9 dias, você não pode usar os mesmos jogadores, senão você vai ter mais lesões Então, assim, infelizmente, eu sei que talvez o torcedor gostaria de ter visto todos jogarem hoje, né? Mas uma parte dos jogadores tem que ser resguardados para que a gente mantenha por mais tempo esses jogadores em atividade, em jogos importantes, como são esse de quarta-feira contra o Ceará. E depois, já sábado, tem uma semifinal, né? Na terça tem o primeiro jogo da última rodada, né? Do retorno da Copa do Nordeste. Mas vamos tentando achar a melhor formação para cada partida. O importante é que a gente consiga jogar bem e principalmente fazer resultados, que é o que o torcedor espera, né? Vamos aguardar. Quarta-feira tem daqui 2 dias, um dia de treino, um dia de já tem jogo de novo aqui no Castelão. Bruno, tem a pergunta que você já teve. Vamos lá, Bruno. Rogério, você faz questão sempre de exaltar o torcedor do Fortaleza, da Sim. importância do torcedor do Fortaleza. Hoje a gente não teve esse apoio, daqui para frente a gente também não vai ter esse apoio. Queria que você falasse desse ambiente, lembrando também que o torcedor assimilou muito bem a transmissão por parte da TV oficial do clube hoje. Primeira transmissão de um jogo profissional do clube, queria que você falasse sobre isso. Eu acho assim, nós temos alguns clubes que a gente compete de igual para igual, outros que têm muito maior investimento, mas assim, a torcida, quando entra um campeonato brasileiro, por exemplo, né?
ela equilibra muitas vezes esse desequilíbrio natural que existe através a nossa torcida consegue fazer com que esse time tenha alma e coração. O que eu falo para eles é que agora o jogo é no silêncio da arquibancada e são eles que vão ter que se motivar. A motivação tem que vir de cada um conversando, falando, cobrando dentro de campo, a gente do lado de fora tentando cobrar o tempo todo para que as coisas aconteçam, né? Mas a gente espera que logo, o mais breve possível, dentro das condições de saúde que sejam suficientes para que o torcedor possa estar ao nosso lado de novo. Mas a gente encontra o carinho de todos, né? Você vê na rua muita gente com a camisa do Fortaleza andando, né? Eu tenho certeza que no pensamento aí está todo mundo sempre junto com a gente, todo mundo empurrando esse time. Vamos ver se a gente consegue se manter concentrado, focado, ligado e falando mais dentro de campo, cada vez mais falando dentro de campo para suprir parte da ausência da torcida.